Oi, futuros biólogos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UEG. Estamos aqui novamente para o nosso vídeo de orientações, ok? Só que agora nós faremos as orientações em relação ao estudo online 2. Então, após termos feito aquela introdução no estudo online 1 dos grupos de vertebrados da base, ou seja, os primeiros grupos que deram origem às linhagens que hoje nós chamamos de animais vertebrados propriamente ditos, né? Os primeiros grupos aquáticos, a gente discutiu um pouco a evolução do grupo, a origem, né? Agora nós compreendemos que os primeiros grupos de vertebrados eles eram agnados. A partir de agora, então, nós vamos explorar os grupos mais derivados a partir dessa apomorfia, dessa novidade evolutiva que foi o desenvolvimento e a origem da mandíbula. E é a partir de agora que a gente começa realmente a estudar os grupos que a gente tem mais na nossa memória, né? Tais como os chamados peixes propriamente ditos, que quando a gente quer falar peixe, a gente está falando, em geral, dos peixes mandibulados, né? Como esse que você está vendo na figura aqui. A gente vai abordar as linhagens principais de peixes, iniciando pelos grupos de peixes cartilaginosos, né, pertencentes à classe dos peixes condrictes, e mais especificamente as linhagens dos elasmobranquiomorfos, ou elasmobrânquios, que são os tubarões e as raias. A gente vai bater um papo sobre a estrutura do grupo, sobre a distribuição, sobre a morfofisiologia deles, né? E, claro, falar um pouco sobre os mitos, né? A respeito dos tubarões, a respeito das raias e da relação deles, inclusive, com os seres humanos. Depois de falar dos peixes cartilaginosos, nós vamos utilizar nosso estudo inicial de peixes para fazer um estudo comparativo com os grupos que representam a maior diversidade de animais vertebrados do mundo, que são os chamados peixes ósseos ou peixes osteíctes. Especificamente os grupos actinopterídeos, que são os animais que nós chamamos de peixes de nadadeira raiada. Nesses grupos estão a maior parte das espécies que nós conhecemos e que a gente tem na memória como peixes, né? E a gente deve gastar um bom tempo discutindo as características básicas e a relação deles, inclusive, conosco, né? E é claro que, ao analisar as relações dos humanos com os grupos de peixes, né, as relações sociais, relações comerciais, nós tentaremos demonstrar como o conhecimento zoológico é importante para a formação dos alunos, né, principalmente nas primeiras fases, e como ele pode influenciar, né, do ponto de vista didático e pedagógico, na compreensão a respeito do meio ambiente e da relação do homem com o meio, não é? O que é uma das nossas principais atribuições como um curso de licenciatura. Então, sejam bem-vindos ao Estudo Online 2.